Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar mais um devocional. E como de costume, eu quero iniciar este momento com um versículo que se encontra no Salmo 39, versículo 1. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Aqui o salmista mostra a necessidade de nós guardarmos a nossa língua, as nossas palavras, aquilo que profetizamos. Não podemos esquecer, meus irmãos, que a boca fala do que o coração está cheio. Um dia desse eu estava vendo uma frase que dizia: se as suas palavras fossem alimento, ela estaria te alimentando ou estaria te envenenando? É algo de se pensar. Uma vez que Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio, à medida do que nós falamos, denuncia do que o nosso coração está cheio. Então, hoje é o dia, meus irmãos, de nós nos enchermos da palavra de Deus. E qual o texto que nós vamos meditar hoje? O texto se encontra em Isaías, capítulo 6, o versículo 5. Isaías, capítulo 6, o versículo 5. Se assente em um lugar tranquilo, tome a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia. Talvez alguém compartilhou com você esse devocional. Vamos juntos ouvir a palavra do Senhor. Deus quer falar ao teu coração. Vamos ao texto? Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, meus irmãos. O livro de Isaías, profeta Isaías, um livro composto de 66 capítulos, onde ele é dividido em duas grandes partes. Do capítulo 1 ao capítulo 59, nós vemos Deus cumprindo a sua justiça, uma vez que o povo estava exilado na Babilônia. E é neste contexto, é neste cenário que Deus convoca a Isaías. Você consegue se lembrar em qual ocasião você conheceu o Senhor? Em qual ocasião você sentiu a presença dele? Veja que Isaías é chamado a profetizar em meio a um povo de lábios impuros, em meio a um contexto de degradação. Aliás, o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, nós vemos Isaías tendo uma visão, a visão do trono de Deus. E ele relata, em meio a essa visão, ele vê um trono elevado, rodeado por serafins, que proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia de sua glória. Imagina aí, meu irmão, no meio de tanta corrupção, no meio de tanta degradação da humanidade, é essa visão que Isaías tem. A visão do Deus Todo-Poderoso sentado em seu trono, sendo reverenciado pelos querubins. Esse texto menciona a visão que ocorreu, dentro agora de um contexto histórico, no ano da morte do rei Uzias, que foi um marco, meus irmãos. Muito importante, porque Uzias foi um rei que governou Judá por muitos anos. Sua morte trouxe um período de incertezas. E é no meio deste período de incertezas, como eu disse no início do devocional, é no meio desse período de degradação que Deus aparece em visão para Isaías, significando que Deus é soberano, independente do tempo de crise, independente do que estava ocorrendo naquela época. Deus mostra que ele é soberano e exalta a sua santidade e glória. A partir do versículo 5, que é a palavra que nós vamos meditar, nós vemos Isaías fazendo uma confissão. Aliás, confissão essa que ele não consegue se conter, porque depois de ver a magnitude, a grandeza, depois de ele ver tamanha santidade de nosso Deus diante dele, o que resta é ele assumir a sua condição de homem frágil,
e assumir a sua condição de um homem de lábios impuros. Que coisa linda, meus irmãos. Que a santidade do Senhor, que a grandeza do Senhor seja um convite, meus irmãos, para que nos reconheçamos pecadores, necessitados da misericórdia dele. É muito bonito isso, porque dos mesmos lábios que veio sentença de Deus, veio também palavra de restauração, dos mesmos lábios, meus irmãos, porque Isaías é chamado de profeta messiânico. No livro de Isaías está escrito a voz que clama no deserto. Quem é essa voz que clama no deserto? É João Batista. No livro de Isaías, o capítulo 53, que nos aparece o servo sofredor, que é Cristo Jesus, aonde está escrito que ele tomou sobre si as nossas dores, foi moído, e pelas suas pisaduras somos sarados. E é por esses mesmos lábios que Isaías agora se reconhece pecador. Se reconhece um homem de lábios impuros. E olha o que Isaías diz: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Isaías reconhece a sua pequenez, reconhece o seu pecado. Porque uma coisa, meu irmão, é você denunciar o pecado alheio. Às vezes é fácil para nós reconhecermos os vícios, reconhecer os descontroles, reconhecer a falta de temperamento do outro. Mas o que vai nos levar a uma verdadeira conversão, uma mudança de vida, a uma mudança de rota, a uma conversão, é reconhecer os nossos erros, reconhecer o quão somos impuros. Veja que Isaías reconhece que ele estava no meio de um povo de lábios impuros, mas primeiro ele reconhece que essa impureza começa nele. E esse é o convite que o Senhor tem para nós. Meus irmãos, Ele é santo, o nosso Deus é puro. Então, se nós queremos santidade, nós precisamos nos apegar a Ele. Só Ele tem santidade para nós. E tanto é que nós vemos que no versículo adiante, após Isaías confessar o seu pecado, acontece uma transformação. Transformação essa que começa no aceitar do pecado, no olhar para dentro, de olhar para a própria casa. É o que Isaías faz. E nós vemos no versículo seguinte uma transformação, uma santificação. Porém, um dos serafins, quais serafins? Aquele que Isaías viu na sua visão, que proclamava santo, santo, santo. Ele vê agora no versículo 6, um serafim voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Que coisa linda, meus irmãos. Isaías, diante daquela glória, daquele esplendor, da majestade do nosso Senhor, reconhece o seu pecado, reconhece a sua impureza. E a palavra do Senhor nos diz, que se encontra em Provérbios capítulo 28, versículo 3, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. É um trabalho. Primeiro trabalho, reconhecer o pecado que há em nós. Reconhecer aquilo que precisa mudar, aquilo que necessitamos de cura. Porque, meu irmão, aquilo que precisa de mudança não adianta remediar. Lembra da palavra? Não adianta colocar remendo novo em pano velho, vinho novo em odre velho. O Senhor não trabalha com remendo, o Senhor trabalha com vida nova. Foi o que Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer da água e do Espírito, um novo nascimento para uma nova vida, para um tempo novo, para uma transformação. É por isso que o livro de Provérbios diz: quem esconde os seus pecados não prospera. Porque como uma pessoa que está doente, como alguém que necessita de ajuda,
negligenciando isso, não vai conseguir ser ajudado por ninguém. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Então não é apenas confessar, é abandonar tudo aquilo que nos leva ao pecado. Desse momento em diante, Isaías, mesmo sabendo que estava no meio de um povo de lábios impuros, ele sabia quem o tocou. Ele sabia qual foi este encontro e quão importante esse encontro para ele abandonar tudo aquilo que o levava a ter lábios impuros. O interessante é que depois disso acontece uma disposição. Qual a disposição? Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que coisa linda, meus irmãos. Se no versículo 5, Isaías se achava incapaz de ir ao povo e ser ali porta-voz, boca de Deus para aquele povo, porque ele reconheceu que os seus lábios eram impuros. Ele reconheceu que esse costume de lábios impuros era o mesmo daquele povo. E, aliás, como que alguém que estava cometendo o mesmo pecado daquele povo teria moral, teria autoridade de denunciar o pecado na vida do outro, se ele cometia a mesma coisa? Que autoridade Isaías teria de condenar, mesmo que em nome de Deus, aquele povo, se os lábios dele eram impuros? Então, primeira coisa, Isaías reconhece o pecado que está nele e sabe que daquela forma, daquele jeito, não tem como ele servir a Deus. O problema de hoje, meus irmãos, é que nós achamos que o pecado coabita com o que é santo. Isaías poderia muito bem dizer: nossa, Deus mostrou a glória dele, mostrou o esplendor dele, tá tudo certo, envia-me a mim. Não! Mas Isaías entendeu que diante daquela glória, ele não podia brincar com as coisas de Deus. Ele entendeu a seriedade, a santidade. Será que nós hoje estaríamos dispostos a abrir mão dos nossos cargos eclesiásticos, da nossa posição? Será que nós estamos dispostos de abrir mão de como o outro nos vê para que sejamos curados verdadeiramente? Porque aqui Isaías não se achou digno de anunciar, não se achou digno de ser enviado, mas depois que Deus o tocou, aí ele disse: agora sim, Senhor, envia-me a mim. Agora sim, Senhor, eu estou pronto. E é desta forma que o Senhor trabalha comigo, é dessa forma que o Senhor trabalha com você, é dessa forma que o Senhor quer trabalhar na nossa vida. Ele quer nos restaurar. Ele quer tirar de nós todo pecado, todo vício, toda mazela, todo mau costume. Talvez você cresceu em um lar aonde você ouviu seu pai falar muito palavrão. Talvez você cresceu em um lar aonde você viu a sua mãe maldizendo. Mas que em nome do Senhor Jesus isso seja quebrado hoje. Que essa brasa do trono de Deus venha tocar os nossos lábios dia após dia, nos levando a uma santidade. E uma santidade que nos leva à transformação. Isso que é o mais importante. Isso que é o mais importante. Que o Senhor venha tomar os nossos lábios e que tudo aquilo que a nossa boca tem proferido seja para a honra e glória do Senhor. Quais os pontos que nós podemos aplicar através dessa palavra, meus irmãos? Primeiro, reconhecer a santidade de Deus. Porque quando nós entendemos a grandiosidade de Deus, meus irmãos, nós percebemos como somos pequenos, como somos imperfeitos, como nós somos carentes da graça de Deus. É o que diz a palavra de Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz: porque todos pecaram. Meus irmãos, entenda isso. Todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus.
ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Paciência de Deus. Meus irmãos, todos pecaram. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia do Senhor. Por isso a necessidade de nós reconhecermos a santidade de Deus, porque nós somos imperfeitos. Nós somos constituídos de virtude, sim, mas também de vícios. Nós somos decaídos. A nossa humanidade é inclinada, é tendenciosa para o mal. Por isso a necessidade de nós sempre reconhecermos a santidade de Deus. Porque isso, meus irmãos, vai nos levar a uma postura diferente, a uma reverência, a uma humildade, a uma dependência. Veja, Isaías se mostrou dependente de Deus. Outro ponto, confessar nossos pecados. Meus irmãos, a quem nós queremos enganar? Porque no final, nós vamos ter enganado a nós mesmos. E aqui eu quero lembrar o poeta Renato Russo, em uma letra ele diz que mentir para si mesmo é a pior mentira. A quem nós queremos enganar? Podemos enganar a congregação. Podemos enganar as pessoas que não convivem conosco, mas o Deus, o soberano, aquele que fez o céu e a terra, aquele que sonda o nosso coração, aquele que vai dizer a palavra, que tal ciência é tão grandiosa que não alcançamos de tão alta, aquele que o mesmo Salmo diz que a palavra nem chegou à boca e o Senhor já conhece. Nós precisamos, meus irmãos, confessar os nossos pecados. Quando nós confessamos nossos pecados, nós estamos mostrando ao Senhor que nós somos dependentes dEle, que nós necessitamos dEle. Veja que Isaías, meus irmãos, Isaías, o profeta que eu iniciei dizendo que é o profeta messiânico, o profeta que anunciou a Cristo, o profeta que o livro de Isaías é composto de 66 capítulos, ou seja, a Bíblia dentro da Bíblia. Ele admitiu ser um homem de lábios impuros e vivendo igualmente no meio de um povo pecador de lábios impuros. Esta confissão é o primeiro passo para a transformação. No mundo de hoje, onde muitas vezes ignoramos nossas falhas, o exemplo de Isaías nos encoraja a sermos sinceros diante de Deus, meus irmãos. Por isso, meus irmãos, a necessidade de nós não ignorarmos nossas falhas, muito pelo contrário, assumi-las para que alcancemos misericórdia, transformação de vida. E o último ponto, buscar transformação e santidade. Embora Isaías, meus irmãos, se visse como indigno, Deus o purificou. Deus o preparou. Primeira coisa, Deus o chamou, Deus o purificou e o preparou para a missão. Por isso, meus irmãos, não julgue o seu pecado maior do que a misericórdia de Deus. Não se julgue, o último, nem o primeiro dos pecadores. Lembre da misericórdia de Deus, lembre da graça de Deus. Lembre, todos pecaram. Todos pecaram, é o que está lá em Romanos 3:23. E destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça. É pela graça. E a palavra graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos. Não foi por obras, como diz a palavra de Efésios, para que ninguém viesse se gloriar. Mas foi pela graça, favor imerecido. Não merecíamos. Ele nos libertou. Não merecíamos. Ninguém conseguiu comprar, ninguém conseguiu pagar. Só Cristo Jesus. Então, lembre-se, da mesma forma que Deus convocou, purificou e preparou, enviou para a missão, da mesma forma Deus quer fazer conosco. E isso nos lembra, meus irmãos, que Deus não rejeita quem se humilha e busca perdão. Ele deseja nos limpar, nos usar para cumprir os seus propósitos. Como é bom, meus irmãos, saber que Deus não precisa, Deus não precisa
mas Ele nos escolheu para pregar o Evangelho, para anunciar a Boa Nova. Pense, meus irmãos, que Deus poderia utilizar dos seres celestiais. Deus poderia enviar anjos. Deus poderia vir com uma carruagem, não sei, estou aqui imaginando, com seu poder, com a sua grandeza. Ou então, Deus já poderia nos fazer santos, acordar, sabe? Quando saíssemos do ventre de nossa mãe, nós já poderíamos nascer entendendo a palavra. Mas não, Deus chamou homens. E é isso que é bonito do Evangelho. O Evangelho não foi confiado para anjos. Então não busque uma santidade, não busque uma espiritualidade além da sua humanidade. Vamos entender, meus irmãos, vamos entender aonde estamos e o nosso propósito de vida. Vamos entender porque Deus, sendo santo, se despiu de sua glória. É o que está em Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum a um ser humano, ele foi humildemente e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que está. E pôs nele o nome que é mais importante que todos os nomes, para que em homenagem ao nosso Senhor Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelho e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então imagina isso, Deus sendo Deus, se fez homem, humilhou-se, se fez homem, exceto no pecado, porque Cristo não pecou. Agora imagina, Deus sendo Deus, se humilhou, se fez homem. O problema é que nós, sendo homens, queremos ser divinos. E a gente não entendeu ainda isso. Nós precisamos olhar para Cristo porque Ele é a imagem do Deus encarnado perfeito. Então nós não temos que buscar ser divinos, nós temos que buscar ser homens santos, olhando para Cristo, olhando para o exemplo que Ele é. Pense nisso, meus irmãos. Pense nisso. Não vamos inverter a ordem das coisas. O Evangelho foi confiado para homens pregar o Evangelho. Ah, mas os meus lábios são impuros. Peça que o Senhor te purifique. Ah, mas a minha vida não é perfeita. E quem disse que o Evangelho foi confiado para pessoas perfeitas? É um convite para sermos perfeitos. Caminhe com Ele. Abrace a Ele. Viva a maravilha que é ter Deus no coração. Vamos viver o que é este Deus lindo, meus irmãos. Vamos orar. Pai querido, Deus tremendo, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Senhor, nós queremos te pedir perdão pelas vezes em que os nossos lábios não testemunharam o Senhor. Pelas vezes em que os nossos lábios deram espaço à murmuração, às palavras de baixo calão, às palavras de ofensa. Nós te pedimos perdão, Senhor. Nós te pedimos ao Pai que o Senhor venha purificar os nossos lábios, purificar os nossos corações. Queremos, ó Pai, que os nossos lábios sejam transmissores da Tua graça, transmissores da Tua misericórdia. Que não nos falte, Senhor, arrependimento diário, diante da Tua grandeza, diante da Tua misericórdia. Que da mesma forma que, ao ver a Tua glória, Isaías se sentiu incomodado, reconheceu-se pecador, não nos deixe, ó Pai, não nos deixe tocar nas Tuas coisas com os lábios impuros, com as mãos impuras. Nos purifique, Senhor, a cada dia. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, lhe cubra de bênçãos, lhe cubra de livramentos, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, até amanhã. Deus abençoe.